Ontem à noite, a TV Cultura realizou uma espécie de debate entre os candidatos para a Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, contra Bruno Covas, do PSDB. E por que eu falei que foi uma espécie de debate? Porque os dois candidatos eles não interagiram. Foi mais um debate adaptado ao estilo do Roda Viva, o que foi muito legal, foi uma boa inovação. E isso traz para a televisão certos tipos de modelos para os debates que são bem mais interessantes do que aqueles debates que nós estamos acostumados, com o papelzinho, tema, você pergunta, 15 segundos para tréplica, aquelas coisas engessadas. Mas como foi? Os jornalistas, eles estipularam ali, salvo me engano, 15 minutos ou 20 minutos, enfim, um tempo determinado, para interagir individualmente com cada candidato. Então, os jornalistas faziam uma pergunta para um candidato, no caso para o Boulos ou para o Bruno Covas, e eles respondiam. E era interessante que caso um candidato acabasse fugindo da resposta, o outro jornalista pegava e falava, não, você vai responder, você está fugindo da pergunta. Então isso foi muito legal, foi uma interação muito boa. E esse estilo de debate da cultura pode ser mesclado com o debate da Band, que o debate da Band teve um segundo bloco sensacional, onde os dois candidatos ficavam frente a frente, cada um tinha 15 minutos e eles ficavam interagindo sem qualquer tipo de interrupção. Talvez a mescla desses dois formatos possa ser muito produtivo e, de fato, é uma tendência para os próximos debates. Eu espero que os dois sejam mesclados, porque, de fato, foi muito bom. Eu não sei se você viu, se você não viu, o link está aqui na descrição. E nós temos mais uma vez um vencedor desses debates. O primeiro vencedor do debate da CNN, que foi o primeiro debate do segundo turno, foi Bruno Covas. E eu vi que Bruno Covas foi o vencedor, mesmo algumas pessoas discordando, porque ele tinha uma mensagem clara para passar, que Boulos era radical e que ele era mais experiente do que Boulos. Boulos ficou com as propostas muito genéricas, e apesar de ter sido mais emotivo, emocional do que o próprio Bruno Covas, que não é a proposta de Bruno Covas ser um candidato da emoção, Bruno Covas venceu. Mas no debate da Band já foi completamente diferente. Boulos foi muito mais decisivo nas suas propostas, foi muito mais embasado e por isso venceu o debate. Parecia um outro candidato, foi muito bem. E antes de falar do vencedor do debate de ontem, do Roda Viva, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe aí o seu like super importante. 250 likes em menos de uma hora é a meta do canal para que a gente possa atingir a marca de 45 mil inscritos até o final do mês de novembro e eu acredito que nós iremos conseguir essa marca. E também me siga no Twitter, @profileoficial. E agora, o grande vencedor do debate de ontem foi de fato o Guilherme Boulos. Boulos venceu o debate e até os próprios comentaristas do Roda Viva concordaram com isso, tiveram essa mesma percepção. Porque eu não sei se você viu pela televisão ou pela internet. Se você viu pela televisão, durante os intervalos, no canal do YouTube da TV Cultura, nós tínhamos duas pessoas comentando os debates e no final do programa o Roda Viva continuou na internet e eles tiveram essa percepção que o Boulos venceu. Eu tive também, então não é uma percepção minha somente, outras pessoas, inclusive tinha um comentarista ali que parecia muito mais favorável ao Bruno Covas do que ao Boulos e ele achou que o Boulos venceu de fato o debate. Mas por que o Boulos venceu o debate e já é o vencedor dessas eleições? O que foi muito legal, porque esse comentarista da TV Cultura, ele falou, o Boulos já venceu as eleições. Mesmo que ele perca, o Boulos já é o vitorioso. Não tem como o Boulos perder as eleições. E é isso aqui que nós estamos falando já há muito tempo também, desde o início das eleições. Boulos venceu o debate e já venceu as eleições porque ele se colocou como sendo uma liderança jovem. Ele pode não ter a experiência política para administrar, mas ele se colocou como sendo um verdadeiro líder político às esquerdas. E a mensagem do Boulos é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que pode ser um pouco utópica, um pouco sonhadora, mas é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de mudança que está conseguindo conquistar votos dos eleitores indecisos. E é por isso que a distância entre o Boulos e o Bruno Covas, que era de quase 20%, agora está em 10% nos votos válidos. Nos votos totais é uma distância de 8%.
Boulos tem 40%, Bruno Covas tem 48% nas intenções de votos totais. No votos válidos é 55 a 45. Talvez não haja tempo para o Boulos virar esse jogo, mas se tivesse ali mais uma semana, é muito possível que o Boulos virasse esse resultado adverso. Mas por que o Boulos ele já é o vitorioso? Porque além das propostas dele serem propostas sonhadoras, ele traz um tipo de explicação para isso, para as propostas dele. Não está mais igual ele apresentou no debate da CNN. Talvez ele não esperava ir ao segundo turno. Ele não estava esperando isso, mas ele conseguiu e foi o primeiro debate, então ele se preparou melhor e agora ele está apresentando propostas mais convincentes, mostrando que ele não é aquele radical que uma parte da imprensa e o Bruno Covas estão colocando ele como sendo radical. Então ele vai vencendo as eleições, mesmo que ele não leve. E nessa sabatina da TV Cultura, o Boulos foi pressionado com essa questão de ser radical. E ele foi muito bem nas respostas e mostrou por que o Bruno Covas não pode atacá-lo com essa pecha de radical. Ele falou: eu trabalhei no movimento social durante a minha vida inteira. Ser radical é querer dar moradia para as pessoas? Ser radical é querer reduzir a desigualdade social? Então ele deu a resposta ideal, perfeita, acabou. E o Bruno Covas, claro que eles estavam acompanhando o debate um do outro, ele ficou tão desconcertado que no final, quando ele teve que apresentar as considerações finais, ele apresentou muito bem a parte da experiência dele, apresentou o currículo, e essa é a estratégia do Bruno Covas, mas ele voltou a mencionar a questão do radicalismo do Guilherme Boulos, uma questão superada, que o Boulos já respondeu muito bem, mas o Covas ficou desconcertado, porque o Boulos deu a resposta que o Covas não queria que ele desse. E o Covas ele é pragmático nas respostas, ele é uma máquina dos debates. Ele é sempre naquele mesmo ritmo. Só que o Boulos tirou ele da zona de conforto com essa resposta e ele acabou perdendo um pouco o rebolado. Por isso que se tivesse mais uma semana, talvez desse para o Boulos levar a eleição. Mas como os comentaristas da TV Cultura disseram, e como eu também já disse há muito tempo, Boulos já é o vitorioso. Porque se ele vencer a eleição, ele se cacifa como sendo o prefeito da maior cidade da América Latina. Vai ter muitos problemas, claro, vai ter, mas ele vai ser o prefeito da maior cidade da América Latina. Se Boulos perder, ele passou a mensagem, ele tocou as pessoas e sempre vai haver aquele tipo de pensamento, caso o governo de Covas encare de fato os problemas que estão por vir. E como seria se fosse o Boulos? Talvez seria melhor termos dado uma chance ao Boulos. Era melhor Boulos ou Covas? Ele já plantou uma dúvida na cabeça das pessoas, mesmo que ele perca. E ele sai das eleições gabaritadíssimo para disputar o governo do estado em 2022. Boulos é hoje o principal nome à esquerda para disputar o governo do estado. Ele já saiu dessa forma, ele sai muito grande, ele sai como líder da esquerda, ele sai como um potencial candidato para disputar o governo do estado e até mesmo os próprios comentaristas da TV Cultura disseram: olha, talvez seja melhor para o Boulos não vencer a eleição. Olha que coisa maluca. Talvez seja melhor para ele de fato perder, porque se ele fica uma questão meio platônica, se ele ganhar, ele vai ter que assumir o problema. Claro que para ele vai ser incrível ser prefeito de São Paulo, mas ele vai ter que assumir o problema. Se ele não ganhar, fica essa questão platônica. A esperança ainda reside. Então para o Boulos pode ser mais benéfico não vencer a eleição. Temos que trabalhar um pouco mais essa análise mais para frente. Mas ficou também muito claro qual vai ser a estratégia do Boulos para reduzir essa pecha de alguém inexperiente. O Boulos, ele fala que ele conhece a periferia, ele conhece as pessoas pelo nome, são amigos dele. Ele disse isso, não conhece apenas por números. E a experiência, ele tem a experiência da Luísa Erundina, o que é, claro, uma vice de respeito. O Bruno Covas quer atacar o Boulos falando que ele é inexperiente. Só que o Bruno Covas esconde o vice dele, porque o vice teve vários problemas. Então o vice do Covas é um calcanhar de Aquiles que o Boulos está sabendo explorar aos pouquinhos.
está atacando, causa um enorme constrangimento isso no Bruno Covas, e é muito possível que nos próximos dias, nós estamos já na terça-feira, não temos mais tantos dias de campanha assim, mas é muito possível que nos próximos dias Boulos continue explorando esse calcanhar de Aquiles do Bruno Covas. Vamos esperar para ver, mas a sensação que fica é se tivesse mais uma semana, era muito possível que Boulos virasse o jogo, porque Boulos está fazendo uma campanha com muita paixão, muita emoção, está agora colocando os alicerces, colocando os pés no chão, e essa emoção, esse desejo de virada, essa esperança que o Boulos está passando, está conseguindo derrotar o pragmatismo do Bruno Covas. Mas talvez não haja tempo hábil para o Boulos. O único ponto que me deixou um pouco preocupado foi com relação aos movimentos sociais. Não ficou muito claro como o Boulos vai lidar com isso. Ele disse que ele tem trânsito com os movimentos sociais. Mas é claro que isso não ficou muito claro, como que vai ser, se ele vai trazer os movimentos sociais para dentro do governo, isso não seria bom. Nós sabemos que não seria bom porque é importante esse tipo de movimento social, esse tipo de ação da sociedade para mostrar uma certa oposição à esquerda, mesmo em um governo de esquerda. Esse foi o único ponto que não ficou muito claro, mas no cômputo geral, Boulos foi muito bem no debate e mais uma vez venceu Bruno Covas. Nos três debates que nós tivemos, o placar está 2-1 para Guilherme Boulos. Mas eu quero ouvir as suas percepções. Deixa aqui nos comentários e domingo, live para fazer a cobertura da apuração de votos do segundo turno. E eu espero que o site do TSE não tenha problemas novamente. Se você gostou, curta, se inscreva, compartilhe e me siga no Twitter, @profileoficial.